Que a paz, o amor, a alegria de Cristo Jesus entre no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chuva de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Desde já agradeço a todos vocês que estão aí compartilhando, curtindo, comentando. Vocês que estão compartilhando, salvando os meus vídeos, eu agradeço desde já a todos vocês. Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Amém? João 21, 15. Então Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: você me ama mais do que os outros? Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Então, Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou: você me ama, Pedro? Você me ama, Simão? Ele então cuida das minhas ovelhas. E Jesus perguntou isso a Simão Pedro 3 vezes. Ele perguntou 3 vezes se ele o amava e falou: então, cuida das minhas ovelhas. Mateus 4, 19. Jesus disse, Mateus 4, 19. Jesus disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Mateus 4, 19. Jesus disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, eu desde já peço desculpas e perdão a todos vocês, porque há mulheres e homens cometendo muitas heresias com o Evangelho de Jesus. Há pessoas que fazem a obra de Deus, não fazem com excelência. Eles falam heresias, inventam coisas onde não tem, deturpam o Evangelho de Cristo, inventam coisas onde não existe. Então eu vi no YouTube uma certa missionária. Até essa certa missionária, ela andou profetizando umas coisas aí, lá daquele lugar, que não é profecia de Deus. Infelizmente tá acontecendo, pastores, missionários, profetas, deturpando o Evangelho de Jesus, mentindo com a palavra de Jesus e blasfemando. E eu peço perdão a todos vocês por essas pessoas que se dizem de Jesus, mas não são. Deus disse: não são meus, são do maligno. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se elas estão ouvindo outras vozes e seguindo outras vozes, é porque não são ovelhas de Cristo. E essa mulher dizia: todos vocês são burros, porque pregam o que não existe. Jesus nunca falou sobre nós sermos ovelha. Nós somos gente. Não existe pastor de ovelha, existe pastor de gente. Tá aqui, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. E por quê? Se para Jesus ele chama nós de ovelhas, por que ele chama nós de ovelhas? Porque ele falou: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem.
somos ovelhas de Cristo, porque nós ouvimos a voz deles seguimos. Quem não ouve a voz do pastor verdadeiro, mas ouve a voz do inimigo, esse não é ovelha, é boi, é bode. E esses aí já tem um lugar reservado para eles. Mas nós que conhecemos Jesus, nós ouvimos a sua voz, porque somos o quê? Somos ovelhas. Aquele que não ouve a voz de Jesus, eu sinto muito, não é ovelha mesmo. Realmente não é mesmo uma ovelha, é um bode, é um boi, é joio. Deus nos trata assim. Nós somos trigo, nós somos sal, nós somos ovelha, nós somos o tempero da humanidade, o tempero da terra. Mas esses falsos profetas, falsos missionários, falsos pastores, realmente não são ovelhas mesmo. Você disse muito certo. Você não é mesmo ovelha. Você é bode, você é boi, você é joio, que está usando o nome de Deus em vão, mas você vai se ver com ele no juízo final. Não somos nós que julgamos, é Jesus. A ovelha de Jesus Cristo ouve a voz do seu pastor e a seguem. E a seguem. E a segunda coisa que eu quero responder aqui também. Foram no meu YouTube, eu até bloqueei várias pessoas que comentaram no meu YouTube palavras grosseiras. Eu bloqueio mesmo, gente. Eu tenho minha rede social, eu tenho minha privacidade, eu bloqueio. Se vem para minha rede social para me agredir, eu sinto muito. Não é ovelha de Deus, muito menos minha. É boi, é bode. Então pode ir pastar em outro lugar, porque esse pasto aqui, ó, é de Jesus Cristo. Eu ouço a voz de Jesus porque eu sou ovelha dele. Quem ouve a voz de Jesus é ovelha. Aí a pessoa disse assim: Jesus não precisa de nós, debochando. Por isso eu tô lendo esses versículos. Pedro, se tu me amas, então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Se Jesus não precisasse de nós, por que será que ele chamaria Pedro? Por que será que ele chamaria Débora? Por que será que ele chamaria Esté? Chamaria Moisés? Se Jesus não precisasse de nós, para que ele ia chamar os 12 discípulos? Para quê? Ele ia chamar as mulheres? Para quê? Então, muitas pessoas estão enganadas pela voz do maligno. Não são ovelhas de Cristo, mas é ovelhas do maligno, que só vem no Facebook das pessoas, no YouTube, nas redes sociais, para fazer o quê? Atacar, deturpar, querer esse engajamento, querer se promover em cima da gente que tem rede social. Mas Jesus nos chamou porque precisa. Se ele não precisasse, ele não tinha chamado. Se ele me chamou, é porque eu vou fazer alguma coisa que ele quer que eu faça. Eu estou aqui porque ele me chamou, então não há ninguém que possa dizer: Jesus não precisa de você. Que foi o que essa pessoa quis falar na minha rede social. Jesus não precisa de você, de ninguém. Por que será que Jesus me chamou, então? Se ele não precisa de mim, por que ele me chamou? Então, por que Jesus chamou os 12 discípulos e disse: venha que eu os farei pescadores de gente? Se Jesus não precisasse dos pescadores pescando gente, ele tinha deixado eles pescando peixe, não tinha chamado para pescar gente. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Se ele não quisesse ninguém fazendo nada, ele não tinha dito para Pedro cuidar das ovelhas, ele mesmo cuidava. Então, se ele chamou eu, se ele chamou você, se ele chamou qualquer pessoa, é porque nós temos propósito e chamado. E isso é com Deus. Se Jesus te chamar, vá. Pedro, venha pescar pessoas, venha pescar alma, venha pescar gente. Então, essa noite eu quero te dizer, se Jesus te chamou, ignora o inimigo e faça o que Deus pediu, em nome de Jesus.